Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. John não conseguia se lembrar se já houve um momento em que ele foi amado em sua própria família. Talvez quando sua mãe ainda não havia se divorciado de seu pai. Mas, quando ele tinha 3 anos, seu pai havia partido para os confins do mundo com seu novo amor e sua mãe tinha um novo marido. Humilhada pela infidelidade do marido, ela se apressou em provar para si mesma e para o mundo que valia a pena dissolver o casamento, pois não ficaria sozinha um único dia. A mãe não era uma mulher muito bonita. Mas dizem que essas mulheres só têm algo de especial. Alta, magra como uma modelo. Um corte de cabelo muito bonito, ela sempre o cortava no melhor cabeleireiro da cidade. Olhos grandes e escuros. Um pouco da mãe dela o fazia lembrar de uma jovem Jacqueline Kennedy. John pensou nisso quando se tornou adulto e viu por acaso uma foto da viúva do presidente americano. Fotos de seu pai em casa não ficavam, exatamente porque a mãe queria romper com o passado absolutamente todos os laços. E o padrasto era um homem completamente invisível, como diria minha avó, ensaboado. Quando se casou com minha mãe, ele estava na casa dos 50 anos e não tinha filhos. Aparentemente, ele estava feliz por ter um filho. Ainda não se sabe se um filho comum nascerá. Mas o padrasto John odiou imediatamente. Ao mesmo tempo, ele foi esperto o suficiente para não contar a sua mãe sobre isso. Se o padrasto declarasse abertamente seus sentimentos e exigisse que a criança fosse para qualquer lugar, para dar aos avós ou em um colégio interno, a mãe não teria mais nada a separar dele. Mas o padrasto disse que o enteado tem um caráter difícil, trata-se de um menino de 3 anos, e que, se ele não entrar no caminho certo, a família ficará em maus lençóis. Depois de alguns meses, John passou a temer seu padrasto como se fosse fogo. Eles tinham um cachorro, um vira-lata velho que gostava de dormir no guarda-roupa. Ela se arrastava para lá, enrolava-se no escuro e adormecia em uma pilha de coisas. John começou a seguir o exemplo dela. Seu padrasto chegava do trabalho antes de sua mãe. Ele não deixava o enteado ir para a creche, lá a criança seria totalmente mimada. Assim, John passava o dia na casa vazia. Ele ainda não sabia ver as horas, mas sabia que, quando os 2 ponteiros do relógio desciam, era hora de correr para o seu esconderijo. Lá ele se escondia, tendo aprendido a trancar o armário por dentro, e esperava sua mãe voltar do trabalho. Seu padrasto, por outro lado, nunca o procurava. Quando ele chegava, tirava os sapatos pesados com prazer. Ele ia até a cozinha e trazia o que sua mãe havia preparado naquela manhã. John sabia que a comida era principalmente para ele, mas tentava comer o mínimo possível. O mais importante para ele era manter seu padrasto alimentado e satisfeito. O homem sempre trazia uma bebida do trabalho. Sem vodka, sem meu Deus. Meu padrasto insistia que álcool forte não entra em sua boca, nunca desce para o branco. Mas a cerveja era sua especialidade. E quando sua mãe voltava, ele tinha tempo para ficar bem bêbado. O padrasto jogava as latas no lixo, e a mãe tinha que acreditar que ninguém bebia aqui, e o homem estava sóbrio como um copo. John percebeu que esse era o tipo de jogo que eles faziam todas as noites. No início, quando o menino ainda estava escondido, ele presenciava essas festas de bebedeira e seu padrasto batia nele, não com moderação, não na proporção de sua força, batia nele para que se calasse e não falasse. Poderia muito bem ter sido um desastre. Uma vez o padrasto jogou o garoto de modo que ele bateu com a têmpora na quina do criado mudo. Mas John teve sorte, ele nunca se machucou seriamente. E o padrasto ameaçou, se o menino contasse sobre as surras da mãe, no dia seguinte ele o mataria. E John ficou quieto. Ele até persuadiu a mãe a deixá-lo tomar banho sozinho, para que ela não visse acidentalmente os hematomas e hematomas em seu corpo. Agora ele percebia que esse era apenas mais um jogo sujo de família.
A mãe dele sabia o que estava acontecendo e não pôde deixar de notar o olhar de angústia de John, mas fingiu que estava tudo bem na família. Havia outra complicação em tudo isso. O menino havia nascido bonito. Quero dizer, não apenas um menino bonito, mas um que poderia estar em um filme ou na capa de uma revista. Cabelos pretos como os de sua mãe ou de seu pai. E olhos muito claros, quase brancos, com pálpebras. Traços faciais perfeitos e claramente definidos e uma pele fina. Aqueles que viram o garoto pela primeira vez previram uma carreira como artista ou astro da moda. Aqueles que conheciam John melhor pararam de notá-lo. O garoto passou a ter cada vez mais medo das pessoas, sem amigos, porque quase nunca podia sair na rua, ele não conhecia ninguém além de sua própria família. Por isso, ele não confiava nas pessoas, ficava quieto, não respondia às perguntas e tentava se esgueirar para fora do quarto. John sabia que sua mãe, apesar de tudo, ainda o amava. Quando ele ficou gravemente doente, ela viu sua preocupação genuína. Quando estava no hospital com ele, ela não era diferente das outras mães e o carregava nos braços quando ele era pequeno, sofria e não conseguia dormir. E ela lia livros para ele e contava coisas de sua infância, de modo que ele, que não sorria antes, agora ria como uma criança normal. Mas quando o padrasto chegou, a mãe mudou, ficou contida e fria. Talvez o padrasto também tenha batido nela? John nunca tinha visto isso, mas o que ele teria feito com ela, se ela não ousasse acariciar o filho na cabeça? A única pessoa, além de sua mãe, em quem John tinha uma sombra de confiança era o antigo vizinho. Eles se encontravam por acaso, geralmente no patamar, e tia Lucy sempre falava com o menino de forma carinhosa. Ela via como ele era retraído e inquieto, mas não se sentia nem um pouco repelida por isso, ela já tinha visto muita coisa em sua vida. Com frequência, ela dava a John algo saboroso, um bolo caseiro, sua mãe nunca fazia, uma grande maçã marrom ou uma barra de chocolate. John sabia que a vizinha entendia tudo o que acontecia em sua família, porque uma vez ela havia lhe dito: "Nada, você vai para a escola, lá será mais fácil para você." E, desde então, o garoto sonhava com o momento em que poderia sair de casa. John já percebia seu apartamento como uma fortaleza na qual estava aprisionado. Jardim de infância, e tudo bem, é voluntário. Mas sua mãe não poderia mantê-lo fora da escola, mesmo que seu padrasto fosse contra. E será a mesma coisa que no hospital. Crianças e adultos que não brigam. Se ao menos ele soubesse o quanto estava errado. Mas então, quando sua mãe começou a pegá-lo no colo como os outros alunos da primeira série, ele se sentiu como se estivesse no sétimo céu. Sua mãe ia com ele à loja e ao mercado, comprando coisas diferentes, ele nunca tinha tido tantas coisas. Um terno e uma roupa esportiva, camisas, camisetas, uma mochila, cadernos, poderíamos listar as riquezas que agora pertenciam a John. Além disso, sua mãe, sem pedir ao padrasto, havia dado um quarto a John. Ele costumava dormir no sofá da sala de estar. Mas agora sua mãe disse: "Você não vai morar aqui. Ele gosta de assistir à TV e você precisa estudar." John não acreditou, mas sua mãe lhe disse para ficar no quarto menor, que costumava ser o escritório de seu pai. A escrivaninha e as estantes ainda estavam lá. Agora elas abrigavam os livros didáticos do filho. John estava com medo. Ele sabia que o padrasto gostava de cochilar aqui, no sofá, quando estava bebendo. Ele deixava o cheiro de álcool permanecer na sala e não o levava para o quarto. John suspeitava que ele conseguiria. Mas primeiro o padrasto expressou seu descontentamento à mãe. Em sua opinião, a criança deveria estar diante dos olhos o tempo todo, e nada de criá-la em condições reais. Agora, na escola, ele aparece para os amigos dos amigos, sabe-se lá quem ele levará para casa e o que farão a portas fechadas. Depois, seu padrasto tentou abusar de John mais algumas vezes. Ele chegou com uma mamadeira, disse ao enteado: "Desapareça", e se acomodou para descansar em seu sofá favorito. Mas sua mãe provou mais uma vez que via e entendia tudo. John não sabia o que ela havia dito ao marido. Mas eles colocaram uma tranca na porta do quarto e John recebeu a chave para seu próprio uso.
Ele foi para a escola como um noivo para um casamento. Pegou a mão de sua mãe e segurou o buquê contra o peito. Mas sua mãe não ficou no meio da multidão de outros pais enquanto a cerimônia acontecia. Ela estava com pressa de ir para o trabalho. Então, ela procurou a classe do filho, empurrou-o em direção às outras crianças, disse: "Sentem-se aqui", e saiu. John ficou de boca aberta. Naquela época, ele ainda não tinha lido o livro sobre Mowgli, mas tudo ao seu redor o deixava maravilhado. Crianças fantasiadas, um mar de flores, música, balões, e todos tinham palavras tão gentis e amorosas para eles, os alunos da primeira série. Em seguida, eles foram levados para a sala de aula e Naomi, a jovem professora, sentou-os em suas carteiras. Os pais ainda estavam se aglomerando na porta e, assim que a professora os deixou ir para casa, eles foram separados. Naomi teve de levar John para casa. "Diga à sua mãe que não farei isso todos os dias", disse ela com relutância. "Eu me lembrarei do caminho", John se apressou em dizer, "pois moro perto." Eu realmente queria que ele gostasse dessa professora. Ele achava que ela seria a segunda pessoa em sua vida depois de sua mãe. Mais tarde, ele soube que Naomi tinha uma irmã, Mallory. As meninas receberam o nome de seus meses de nascimento. Uma nasceu em outubro e a outra em julho. Mallory não era tão bonita, trabalhava na mesma escola e estava na 4ª série. Mas as crianças adoravam, ela era simples e simpática. Naomi, por outro lado, imediatamente teve favoritos, e todos notaram. Algumas meninas de famílias ricas logo, se a professora não estivesse na classe, atuavam como substitutas. Naomi falava gentilmente com elas, e suas notas eram todas, e elas eram consideradas um exemplo para o resto da classe. Com as outras crianças, a professora era muito rigorosa. Um dia, Juan tirou 5 FS em um dia. Ainda bem que a primeira nota foi vista por sua mãe e não por seu padrasto. Ela apenas levantou as sobrancelhas e perguntou: "Por quê?" John deu alguns passos para trás. Ele não tinha tirado o livro didático da mesa a tempo. Em seguida, voltou-se para seu vizinho do fundo. Ele havia deixado cair o estojo de lápis na sala de aula, que caiu no chão com um barulho estrondoso e todos se retraíram. Steve havia recebido um dever de casa para ser reprovado. E o 5º OD era de leitura. Espere, minha mãe não entendeu, e os anteriores foram por isso, por não limpar o livro didático, pelo estojo, por se distrair na aula? John assentiu com medo. Na primeira série, começar a sobrecarregar as crianças com 2 multas pode desestimular o aprendizado para sempre, disse sua mãe. Vou falar com a professora. E o 5º OD, você pode me falar mais sobre isso? Você é um bom leitor. Tínhamos poesia. John deu mais um passo para trás, e então as luzes se apagaram a noite toda. Eu tive que esperar que elas voltassem, então caí no sono. Fiz matemática e inglês, mas não poesia. Mamãe foi para a escola. Ela teve uma conversa muito emocionante com a professora. Naomi arrastou a mãe para a sala da diretora e lá começou a dizer, chorando, que pediria demissão imediatamente se a impedissem de educar os alunos do jeito dela. E ela era jovem, mas já era famosa e havia vencido alguns concursos, tinha seus próprios programas. Ou talvez não houvesse ninguém para substituí-la. De qualquer forma, o diretor a valorizava. Naomi não desejava mal ao filho, disse o diretor à mãe e, com um suspiro, acrescentou, se a senhora não gostar daqui, transfira a criança para outra escola. Mas isso era um incômodo, e o principal era que a outra escola ficava longe, e John teria de ser deixado e buscado lá, então a mãe deixou para lá. Mas o pior da escola não era Naomi, eram as crianças. A maioria delas vinha do mesmo berçário, ou pelo menos brincavam juntas no parquinho. E John era um estranho. No início, elas o ignoravam, evitavam-no. Depois, perceberam que ele não conseguia se defender e começaram a intimidá-lo abertamente. Agora era até uma questão de honra para seus colegas de classe implicarem com ele. Eles jogavam seus livros didáticos da mesa, puxavam sua jaqueta para que ele desabotoasse os botões, tiravam sua comida na cantina, trancavam-no no banheiro e os meninos tinham prazer em inventar mais e mais bullying.
John, por outro lado, criado por seu padrasto, nunca reclamou. Talvez se ele tivesse sido espancado aqui também, sua mãe o teria tirado da escola. Mas ele não foi espancado, apenas sofreu bullying. Uma vez o agrediram no banheiro e rasgaram o zíper de sua calça. E enquanto ele cambaleava pelo corredor da escola com a calça na mão, alguém veio por trás dele e a puxou até os joelhos. Todos riram, especialmente as meninas. Elas estavam rindo alto, apontando o dedo. Talvez se Naomi tivesse sido a única a ouvir sobre isso, ela teria sido silenciada. Mas o diretor estava andando pelo corredor. Os agressores de Jonah fugiram como ratos. Mas o diretor se lembrou deles. Naquele mesmo dia, ele os chamou em sua sala com os pais e os instruiu. Alguns deles foram levados às lágrimas. Mas quem iria respeitar um garoto cuja calça havia sido abaixada na frente de toda a escola? E John se tornou um pária ainda maior. Agora ele era simplesmente evitado, mas se não houvesse adultos por perto, ele era chamado de algo desagradável, que covarde, que nerd, e geralmente era evitado por todos. E em casa, agora meu padrasto exigia um diário e pegava seu cinto. Ele comprou um novo, com uma fivela grande, pesada e de metal que o deixou com hematomas que não saíram por muito tempo. Mas quando os meninos se trocavam na escola para a aula de ginástica, John era expulso do vestiário e se trocava no banheiro, onde ninguém podia ver seus hematomas. O pior foi no último ano do ensino fundamental. Os colegas de classe ficaram mais barulhentos e o bullying mais sofisticado. Então, um dia, a tia Lucy teve a visão sem precedentes de John encolhido na escada, soluçando. Ela ficou arrasada. Ela precisava se levantar para entrar no apartamento onde seu padrasto estava esperando, mas não conseguia. Parecia-lhe que o mundo inteiro estava batendo nele e que não havia mais um cantinho onde ele se sentisse seguro. Foi então que a tia Lucy percebeu que esperar que as coisas se resolvessem por si só não era mais uma opção. Ela literalmente empurrou John para seu apartamento, alimentou-o com borscht quente, deu-lhe alguns scones incrivelmente saborosos. Quando o garoto ficou tonto de tanto comer, mandou-o para a cama. Ele adormeceu naquela cama primitiva de malha de ferro assim que sua cabeça tocou o travesseiro. De alguma forma, John teve a sensação de que a tia Lucy não o decepcionaria e que tudo de ruim em sua vida estava definitivamente chegando ao fim. Enquanto isso, a velha senhora estava sentada na cozinha, em sua cadeira de balanço favorita, tomando chá e pensando muito. Ela se deu conta de que, mesmo que fosse à escola pessoalmente, para lidar com o diretor, Octobrina e os colegas de John, isso não resolveria os problemas do garoto. Sim, Lucy já havia trabalhado na escola, tinha sido professora primária, era amada e respeitada, mas quem iria ouvir seus conselhos agora? Seria ainda menos útil tentar interferir na família de John. Sua mãe é uma mulher bastante próspera, ela não bebe, não usa drogas, tem uma vida decente. E o garoto não contará a nenhuma comissão sobre as surras do padrasto. Ele ficaria envergonhado, ele já é um adolescente e ainda é espancado com um cinto. E o garoto se sente intimidado de forma inacreditável. Então, a tia Lucy decide chamar alguns de seus antigos alunos. Em sua longa vida, ela criou muitos e muitos deles. Alguns deles alcançaram grandes alturas. Havia investigadores e até detetives particulares. Belry, ao encontrar o pai do garoto, pediu à pessoa em quem mais confiava, e sabia que ele não recusaria, que fizesse perguntas sobre esse homem. Se ele for decente, precisamos contatá-lo e informá-lo de que seu filho está em apuros. Um grande problema. Temos que tirá-lo daqui, ou ele se matará. Ou fará algo terrível. Eles levaram o garoto até o fim de sua corda. Portanto, é melhor você se apressar, Belry, por favor, eu lhe imploro. Uma semana depois, Belry, proprietário de uma agência de detetives particulares, trouxe à tia Lucy uma informação surpreendente. O pai de John havia se tornado um grande empresário e ficará viúvo recentemente. O casal não tinha filhos, o que o homem lamentava, ele amava verdadeiramente sua segunda esposa. De alguma forma, John havia sido esquecido por seu pai. Muitos anos de ressentimento e ciúme da mãe não permitiram que ele visse o filho, as lembranças e os sentimentos não deram em nada.
Mas, de acordo com comentários gerais e informações coletadas, o pai de John é um homem muito decente e cordial. Aqui está o número de telefone direto dele. Lucy vai entrar em contato com ele ou quer que outra pessoa o faça. A tia Lucy pegou o cartão de visita do empresário. Faça uma reverência, Belry, eu lhe devo uma. Vamos lá, o sorriso de Boris era inesperadamente caloroso. Não me lembro de ter ficado aqui quando meus pais estavam brigando. Também nunca me esquecerei de seus pães de canela. Eu devo isso a você, Lucy. Você me deu um calor que eu nunca vi em ninguém próximo a mim. E não se preocupe. No final daquela tarde, a tia Lucy ligou para o pai de John e explicou a situação. Sei que ele talvez não se sinta confortável em assumir a responsabilidade de criar um filho. O caráter do John é complicado. Mas ele ainda é seu filho e você não pode deixá-lo nessa lixeira. Coloque-o em um bom colégio interno e certifique-se de que ninguém o machuque. Jacob, o pai de John, resolveu a questão rapidamente. Ele veio e conversou com sua ex-esposa. Ela tentou adotar o mesmo tom de antes, dizendo que ele não ficaria com o filho, mas o equilíbrio de poder agora não estava a seu favor. Jacob trouxe seu advogado. Ele disse que teria sucesso. Pelo fato de o padrasto ter espancado a criança, ele receberá uma sentença, e a mãe da criança também será punida, por saber de tudo e não interferir. Algumas medidas já foram tomadas em outra direção, a escola foi enviada para verificação, e Naomi escreveu um pedido de demissão a seu próprio pedido, para evitar as consequências de suas técnicas pedagógicas. Os pais das crianças que envenenaram John também ficaram assustados e fizeram o possível para manter seus filhos na linha. Deus os livre de serem levados à justiça se a criança fizer algo a si mesma, disse-lhes o advogado. Em suma, o pai levou John com ele, encolhido e assustado com as mudanças que estavam por vir em sua vida. Tia Lucy abraçou o menino e lhe prometeu que tudo ficaria bem em sua vida. Jacob não acolheu seu filho. Ele estava sempre viajando, vivendo a vida de um empresário ocupado. Não queria se casar novamente, e sua casa era administrada por empregados. O pai seguiu o conselho de um antigo professor e colocou o filho em uma escola fechada muito boa e cara. Lá, ele deixou claro desde o início que o menino precisava de aulas com um psicólogo, uma longa reabilitação, mas ele realmente esperava que, com o tempo, o menino se encaixasse na equipe. Gradualmente, mudanças surpreendentes começaram a ocorrer em John. Ocorreu-lhe que aqui, nesta escola, ninguém diria uma palavra grosseira para ele. Ele é um herdeiro rico, seu pai é o mais legal. E quem visse o jovem daqui a alguns anos jamais acreditaria que antes ele era um garoto quieto e maltratado que tinha medo de dizer uma palavra. John se tornou durão, de língua afiada, não tinha mais medo de nada e de tudo. Agora ninguém era uma autoridade para ele, pelo contrário, ele era temido pelas crianças e pelos professores. Parece que John deveria ter entendido melhor do que ninguém como é difícil viver quando se está envenenado e não deixar que isso aconteça com os outros. Mas, ao contrário, ele gostava de humilhar seus colegas de classe e as crianças mais novas, gostava de ridicularizar os professores em público. Eles tentavam conversar com ele, mas sem sucesso. Na escola, John frequentava a sessão de artes marciais, praticava artes marciais com paixão e se tornou um dos melhores alunos. Agora ele podia vencer qualquer aluno da escola, mesmo os mais velhos, mesmo que pulassem em cima dele. Para ele, os professores eram a mesma coisa, ele os via como Octobrine e adorava a chance de mostrar a eles qual era o seu lugar. Ele sabia que não seria expulso, pois seu pai era muito respeitado. Quanto às meninas. Foi aí que a história mais interessante se desenrolou. Mesmo quando menino, John era um rapaz muito bonito. Agora sua beleza era diabolicamente perfeita. Ele usava as coisas mais caras e da moda casualmente, sem prestar muita atenção a elas. Tampouco prestava muita atenção em seus sentimentos. E isso o tornava irresistível aos olhos das garotas, ingênuo, inexperiente, irresistível. Em sua antiga escola, as meninas ficavam felizes em participar do bullying de John, e isso era especialmente difícil para ele, intolerável. Agora elas ansiavam por migalhas de atenção dele. E ele condescendia com uma ou outra. Mas nunca lhe ocorrerá se interessar seriamente por ninguém.
Talvez apenas uma das moças, Emma, fosse teimosa o suficiente. Ela disse que John não passava de um rostinho bonito, que ela não precisava de um cara assim e que suas companheiras eram tolas por se apaixonarem por ele uma após a outra. John entendeu as palavras da garota, mas apenas deu uma risadinha. E no último ano, pouco antes dos exames, Emma desapareceu. Claro que foi um choque. A escola estava sendo invadida pela polícia, os investigadores estavam trabalhando. Os pais de Emma eram pessoas famosas no mundo da arte, e o desaparecimento da formanda causou grande repercussão. Encontraram a garota depois de 10 dias, ela se afogou no rio. Era difícil de explicar. Sim, a escola ficava na floresta, o rio corria nas proximidades e, no verão, as crianças eram levadas para a praia. Mas, em primeiro lugar, o rio era raso, dava para ir a pé, apenas algumas poças eram perigosas, mas, como dizem, era preciso encontrá-las. Em segundo lugar, Emma era uma excelente nadadora. Em terceiro lugar, pelo que ela sabia, a garota havia se afogado recentemente, portanto, o resto do tempo ela estava em algum lugar, mas onde? Era impossível se perder no distrito escolar. Em qualquer lugar do bosque, era possível ouvir o som dos carros e descobrir o caminho a seguir para chegar à rodovia. Mas o mais importante é que os pulsos de Emma estavam amarrados, o que significava que alguém a estava aprendendo à força durante todo esse tempo. O mistério nunca foi resolvido. Nem a garota nem seus pais tinham inimigos, ninguém os chantageou ou extorquiu. Em suma, não havia motivo nem autor do crime. Quando os rapazes foram interrogados, eles puderam dizer que a única pessoa com quem Emma não se relacionava era John. Mas quantos jovens se sentem incomodados? Além disso, o garoto nunca saiu da escola, sempre no radar. E, no entanto, sinto-me desconfortável por algum motivo quando olho para ele, admitiu o diretor da escola aos colegas. Sim, ele é muito bonito, não consigo tirar os olhos dele por muito tempo como uma obra de arte, e ao mesmo tempo. Aqui todos nós já falamos várias vezes sobre o fato de que John poderia atuar no filme e seria o ídolo de milhões de garotas. Mas quem ele poderia interpretar? Recentemente, eu estava pensando nisso pela primeira vez e sabe o que me veio à mente? Vampiros, lobisomens, filhos do demônio, esse tipo de coisa. Bingo, concordou o professor de química, sempre fico um pouco triste quando nos formamos. É uma pena deixar de lado crianças que se esforçaram tanto. Mas aqui não vejo a hora de esse jovem deixar as paredes de nossa instituição. Há algo nele que me dá arrepios. O que você acha, Nelly? Você o conhece melhor, não é? Nelly era conselheira da escola. Ela era a que mais trabalhava com o pequeno Hero quando o levavam para a escola. Bem, o que posso dizer a vocês, meninas, a voz dela era triste, vocês se lembram de como ele era. Quando uma criança como essa chega à escola, você sempre quer animá-la, dar-lhe mais carinho do que os outros. A piedade, a bondade e o amor às vezes fazem maravilhas, mas não nesse caso. Eu esperava que o John fosse, aos poucos, alcançando seus colegas, que ele se tornasse uma criança de mente aberta que acredita que nem todas as pessoas são ruins e que muitas pessoas o tratam bem. Mas ele conseguiu. Sim, ele alcançou o nível de seus colegas, e em alguns aspectos, superou-os de longe. Quando eu fazia certos testes com ele, às vezes não conseguia acreditar em meus olhos, e eles mostravam crueldade e agressividade ocultas. E em um grau muito alto. Parecia que os testes estavam errados na primeira vez, não se trata do John. Qualquer um poderia machucá-lo, e ele teria medo de levantar a mão para uma mosca. Mas o que ele estava escondendo em sua alma foi se acumulando durante todos esses anos, e parece que finalmente se formou agora. Confesso que também tenho medo daquele garoto. Ele é sempre muito gentil com você, disse o químico, mas somos nós, os pobres, que recebemos isso dele. E quanto a você, tenho certeza de que ele se lembra do quanto você os tocou. Não é que eu tenha medo, corrigiu o psicólogo, mas se eu não o conhecesse, não gostaria de encontrá-lo em algum lugar na floresta ou em algum outro lugar deserto. Mesmo que ele simplesmente viesse até mim e me olhasse nos olhos. Você estava brincando sobre vampiros e lobisomens, mas há uma piada em cada piada,
Como diz o ditado. Eu não gosto de piadas, disse o diretor com severidade, após a morte de nossa Emma. Uma garota de ouro, ela estava indo para a universidade. Os professores ficaram em silêncio, mas cada um estava pensando em uma coisa. Foi provado que John não havia saído da escola durante todos aqueles dias, porque era o sorriso duro dele que vinha à mente deles quando se lembravam da morte de Emma. Após a formatura, John foi para a casa de seu pai. O garoto passou nos exames com notas abaixo da média, mas é claro que ele entrou no ensino médio, no departamento pago. É verdade que ele quase nunca comparecia às aulas. Junto com seus amigos, organizava corridas de carros nas ruas à noite e, durante o dia, ficava acordado até tarde ou desaparecia por alguns dias na companhia de motociclistas de má reputação. Seu pai lhe comprou um apartamento luxuoso em um dos melhores edifícios novos da cidade. Ele foi mobiliado por um designer famoso. Os estudos universitários foram pagos antecipadamente, até a formatura. Seu pai fez tudo o que pôde pelo filho, mais do que compensando o que John não teve na infância. Ele raramente interferia na vida do filho. Mas, às vezes, eles conversavam. Posso ensiná-lo, dizia ele, e até mesmo conseguir um emprego muito promissor. Mas depois você terá que provar seu valor. É um negócio sério. Eles não vão tolerar um garoto rico que não mexe um dedo. Você tem que trabalhar duro, provar que é um especialista de primeira linha. Para isso, a universidade não é suficiente, você precisa ganhar experiência o mais rápido possível, trabalhar dia e noite. O que você faz? O reitor me ligou e implorou para que eu viesse assistir à sessão. Tudo o que você tinha de fazer era vir entregar seu histórico escolar para obter uma boa nota. Mas você não se preocupou em aparecer até depois do quinto lembrete. Y. John ergueu as sobrancelhas bem definidas. Então, para que preciso dessa empresa, desse emprego? Você tem um grande negócio. Isso só aconteceu porque eu me matei de trabalhar. Não tinha tempo para amigos, nem mesmo para a família. E para você? Um negócio obscuro. Onde você conseguiu esses amigos orientais? Barba preta, conversa. Que idioma você fala com eles, eu me pergunto. O mesmo sorriso duro. Nós nos entendemos. Entendemos? Papai era o oposto de John. Ele era o oposto do John. Era fácil conviver com ele. Bem, isso é com você. Só queria lhe dizer para não esperar herdar meus negócios. Quando Angélica, minha esposa, estava morrendo, prometi a ela que doaria todo o dinheiro do meu testamento para um centro de pesquisa de câncer. Vou cuidar de toda a papelada necessária este ano. Meu pai não teve tempo de realizar seu plano. Algumas semanas depois, ele morreu em um acidente. Não sem razão, ele sempre teve medo de carros e dessas corridas de carros, pelas quais seu filho era tão apaixonado. John era o único herdeiro de todos os bens móveis e imóveis. Eles o olhavam com interesse. Será que ele tentaria entender os negócios do pai para assumir seu lugar? Embora inexperiente, ele estava disposto a ajudar os conselheiros. Mas John nem sequer cuidou dos negócios de seu pai. Ele colocou em seu lugar um homem que já havia sido o principal assessor de seu pai, vendeu a mansão de seu pai, seu apartamento, comprou um terreno em algum lugar no meio do nada e começou a construir uma estrutura que mais parecia um castelo medieval. Ele planejava se mudar para lá com seus amigos orientais. É preciso dizer que ele surpreendeu todos os habitantes locais com isso, de estabelecer-se em um lugar no meio da floresta, de difícil acesso? No início, ninguém acreditava que era um plano real, achavam que era uma piada. Especialmente uma casa como essa, que poderia se tornar uma decoração do vilarejo, um objeto de inveja dos vizinhos e um lugar onde os turistas tirariam selfies. Os moradores esperavam que alguém perguntasse quem era o proprietário do castelo isolado e por que ele havia decidido viver como eremita. Mas os primeiros a se instalarem na cidadela foram os que ele havia trazido consigo, e as perguntas diminuíram por conta própria.
Ninguém queria entrar em contato com esses homens bronzeados e de barba negra que, embora achassem que poderiam se explicar, queriam se esconder discretamente na casa, trancar-se atrás de todas as fechaduras, e não se sabia se isso adiantaria alguma coisa. Quando 2 ou 3 deles apareciam na loja do vilarejo, ela estava vazia, e as mãos do balconista começavam a tremer. Os homens sempre compravam as mesmas coisas, e muito pão, carne, álcool e cigarros. Açúcar, café. Não sei se é uma compra em massa ou um roubo, disse Cindy, a vendedora da loja, eu daria qualquer coisa para tirá-los da minha loja. As únicas pessoas que viram o castelo foram aquelas que entraram na floresta. Colhedores de cogumelos, pescadores que iam para um lago distante ou caçadores. Mas, com o tempo, eles começaram a evitar esse lugar, pois, assim que se aproximavam, um guardião de barba negra surgia debaixo da terra. O que você quer aqui? Vá embora. Vocês compraram essa floresta ou o quê? Resmungou outro infeliz colhedor de cogumelos, mas foi embora correndo. Todos perceberam que era melhor não cruzar com essas pessoas. Os habitantes locais esperavam problemas. Eles pressentiam isso porque sabiam, antes mesmo dos meteorologistas, se o inverno deste ano seria frio e o verão seco. É verdade que eles achavam que os recém-chegados colocariam fogo em alguma coisa, brigariam com alguém ou, Deus nos livre, algo pior aconteceria. E ninguém prestou atenção quando, no vilarejo mais próximo, aquele onde as pessoas sempre iam para fazer compras, para se divertir, para consultas médicas, se necessário, as pessoas começaram a desaparecer com mais frequência do que o normal. As crianças costumavam desaparecer e, felizmente, na maioria dos casos, eram encontradas mais tarde. Elas simplesmente se perdiam ou esqueciam de dizer que estavam indo para a casa de um amigo, e seus pais imediatamente davam o alarme. Outra categoria de pessoas ou perdidas ou eram os idosos com problemas de memória. Eles saíam de casa e esqueciam para onde estavam indo e como voltar. Mas agora os jovens estão desaparecendo. Adolescentes, meninas. Apenas uma vez a onda chegou ao vilarejo. A polícia veio, trouxe um cartão, fez perguntas. A garota Cecília saiu de casa à noite. Ela disse à mãe que ia dar uma volta e comprar pão. Quando ela não voltou por 2 horas, sua mãe começou a procurá-la. No dia seguinte, os voluntários estavam procurando por Lilia. Eles ainda estão procurando por ela. Uma garota bonita, com cabelos ruivos e traços pequenos. Ela ensinava piano na escola. Ninguém no vilarejo se lembrava de ter visto uma garota assim, e eles não faziam perguntas às pessoas. E, é claro, ninguém relacionou o desaparecimento de Cecília com o castelo na floresta, que, a não ser pelas visitas regulares de seus guardas à loja, já teria sido esquecido. John não sabia se tinha feito a coisa certa ao se isolar do mundo. Por um lado, ele gostava da casa a ponto de enlouquecer. Ela tinha tudo o que seu mestre queria, as paredes de pedra monolíticas que davam uma sensação de segurança e todos os móveis internos, a mobília preta de design, as estranhas pinturas surreais, a iluminação fraca. E o silêncio ao redor dele. Os que estavam ao redor de John, fossem servos ou guardas, sabiam que o mestre não tolerava conversas, que a música, especialmente a música alta e rítmica, o enfurecia. Por isso, os guardas falavam o mínimo possível em sua presença, acenando com a cabeça para indicar que haviam entendido a ordem. O silêncio era curativo para John. Havia momentos em que ele passava dias inteiros deitado pela janela em uma cadeira de balanço e não ouvia nada além do canto dos pássaros do outro lado da janela. Por outro lado, o próprio John percebeu que isso não era normal. Que até mesmo a vida que ele levava antes, com corridas noturnas por ruas desertas, com bebedeiras, com colegas dos quais não se lembrava na manhã seguinte, era mais natural do que sua atual reclusão. Mas ele estava doente, e ele mesmo tinha consciência disso. Ele havia sentido sua doença quando seu pai estava vivo, e John queria ir para o covil, ele precisava. Mas seu pai não o deixava, ele forçava John a trabalhar, ele tinha que se sustentar, tinha que cuidar dele, e isso era insuportável. Quando John ficou sozinho, foi como se sua mente tivesse lhe dado o aval. E ele imediatamente começou a executar seu plano de ir para algum lugar onde ninguém pudesse pegá-lo.
John sabia que, onde quer que estivesse, de vez em quando seria dominado pela raiva e pelo desejo, tão intensos que lhe tirariam o fôlego. Ele se lembrava da humilhação de sua infância, como se estivesse revivendo a surra de cinto, o bullying de seus colegas de classe, os anos não apenas removidos de sua vida, mas passados no inferno. E então ele sentiu vontade de uivar, porque não podia se vingar, mas tinha que se humilhar, aceitar todas as ofensas sem reclamar. E John sabia que só havia uma coisa que poderia amortecer esse sentimento de raiva ardente e a dor dos outros. Era como uma droga poderosa, mesmo que só funcionasse por um curto período. Talvez ele devesse ter feito um tratamento de verdade. Mas ele sabia, e depois de tudo o que ele havia feito, ninguém o baniria de uma instituição mental. A prisão o aguardava, o que ele não poderia suportar, pois lá ele também seria humilhado. Portanto, era necessário conciliar tudo isso de alguma forma, sacrificar-se repetidas vezes ao Deus da raiva que vivia em sua alma e depois esconder todas as consequências. E seus ajudantes eram homens que não conheciam o medo, a compaixão ou a vergonha. E John pagava muito bem por seus serviços. Ele mesmo aparecia em público muito raramente, talvez algumas vezes por ano, nos dias em que se sentia como antes, um jovem saudável e tranquilo. Então, ele dirigia até a cidade, sentava-se em um restaurante ou fazia uma reserva com antecedência, encontrava alguns de seus velhos amigos ou até mesmo entrava na velha mania das casas noturnas. No entanto, ele sempre estava acompanhado por um dos guardas de barba negra. Um guarda-costas, ele explicou brevemente, caso algum de seus amigos quisesse saber quem ele era. BRRR, respondeu um de seus amigos, eu não gostaria de confiar minha vida a um homem como esse. Ele parece que poderia esfaqueá-lo no meio da rua. Olhe em seus olhos, ele não é um homem, é um lobo. A lealdade dos lobos é lendária. John sorriu e mudou de assunto. Às vezes, porém, ele diminuía a velocidade e apontava para uma garota que passava. Aquela ali, ele dizia. A garota era seguida. E chegaria o momento em que John colocaria suas mãos sobre ela. E chegou o dia em que Sam, o de barba preta, apareceu no quarto onde John fumava sozinho, apreciando o pôr do sol escarlate que ardia do outro lado da janela. O senhor precisa ter cuidado, mestre, disse ele. Sam já havia falado inúmeras vezes na frente de John. Por isso, ele não ignorou as palavras, erguendo as sobrancelhas. Qual é o problema? Finja que você é como os outros. Pare com isso. Pelo menos por um tempo. Eles começaram a olhar demais ao redor. Quem? Nomes que John não se lembrava, o cara negro? Mas eles não a encontrarão. Não vão, sim, Sam assentiu, mas encontraram o carro dela. No caminho para a casa dela. O que aquele idiota estava fazendo lá? E por que ninguém se lembrou de tirar o carro do lugar? Ele simplesmente se perdeu, sim, e Stan ficou empolgado, sim. Uma linda garota ficou. Ele sabia que você ficaria feliz. Ele só se esqueceu do carro. Um descuido imperdoável. Imperdoável, sim. Ele nunca mais vai caçar. Mas eu lhe imploro, mestre, seja discreto por um tempo. Veremos, disse Juan com relutância. E foi então, exatamente então, que Catherine entrou em sua vida. Catherine nunca pensou que se tornaria mãe de muitos filhos. Não, ela imaginava sua vida muito bonita, como uma princesa. Esses sonhos surgiam assim que sua mãe lhe dava o vestido de princesa ou esvoaçante. Catherine foi criada por uma mãe. A mulher era gentil, de boa índole, mas feia como um pecado mortal. Seus dentes tortos se projetavam para frente como os de Baba Yaga, e muitas crianças, ao vê-la pela primeira vez, começavam a chorar. A mãe de Catherine era assistente social. Ela cuidava dos idosos, entregava mantimentos, levava cupons aos médicos e limpava o chão. Seu salário era pequeno, e tia Maria ficava cansada a ponto de não conseguir se levantar à noite. Mas ela sempre tinha tempo para tirar um minuto e correr para casa, para ver como estava sua própria filha, para lhe dar uma refeição quente e garantir que ela se sentasse para estudar. Tempo livre, mesmo que fosse apenas por alguns minutos, era tudo o que a tia Maria queria.
Quanto ao dinheiro, ela nunca se sentiu tentada a tirar um centavo dos mais velhos. Como resultado, eles confiavam nela mais do que em si mesmos, e mais de uma avó lhe disse onde guardava o dinheiro do funeral ou no armário, para que, em caso de emergência, a tia Maria pudesse dispor dele conforme planejado. E, embora a pequena família vivesse com dificuldade e modéstia, ainda assim, para a véspera de Ano Novo, a mãe economizou em um vestido exuberante e arejado para Catherine, e a menina brilhava no jardim como as outras meninas. E então Catherine, que gostava muito de contos de fadas, inventou ela mesma uma história de que era na verdade uma princesa, que na infância perdeu seus pais. Mas quando chegar a hora, ela terá tudo, e o palácio, e riquezas incalculáveis, e, é claro, o príncipe. Tudo o que Catherine sonhou, ao adormecer, era tão belo que, na verdade, seria difícil descrevê-lo em palavras. O palácio, é claro, como nos filmes da Disney, branco, rosa, nuvens fofas ao redor, enfim, o paraíso na terra. E na vida de Catherine, ele acabou se tornando um aluno muito fraco, que mal conseguia chegar ao O3. Você tem uma memória como a de um peixe. 3 segundos, disse o professor irritado, tudo o que expliquei na última aula, você está fora de si. Os meninos riram, e Catherine Nicla ficou diante de seus olhos, e no final do ensino fundamental não achava que sairia algo bom dali. Depois da 9ª série, ela foi embora sua mãe a incentivasse a prolongar sua infância e terminar os 11 anos. Na única escola técnica estadual da cidade, Catherine não entrou, as especialidades lá eram, em sua maioria, técnicas, e Catherine era um desastre em matemática. Abriu outra direção, professora de jardim de infância, especificamente para meninas, e todas correram para lá, a competição instantaneamente se tornou incrível. Catherine não foi aprovada. A mãe voltou a se estressar e disse que estava disposta a pagar para a filha estudar em outra universidade, onde ela poderia se tornar uma gerente de turismo. Mas, mesmo lá, Catherine não conseguia dar conta de seus estudos. E ela não tinha as qualidades certas para trabalhar no setor de turismo. Ela nunca conseguiria, com um sorriso encantador, conquistar os clientes, persuadindo-os a comprar este ou aquele passeio. E Catherine foi embora, levando consigo os documentos da universidade, embora soubesse que isso incomodava muito sua mãe. Então, sua mãe, por seus próprios meios, conseguiu um emprego para ela. Catherine começou a cuidar dos filhos de outras pessoas. Como tal, ela era muito requisitada. Ela não recusava as crianças mais difíceis e as tratava fielmente para cumprir seus deveres, além de aceitar serviços de baixo custo. Ela podia ser contratada para acompanhar a criança até a escola e se reunir com ela. Catherine estava pronta para ficar com as crianças enquanto os pais estavam no cinema ou no teatro. Mas, é claro, acima de tudo, ela apreciava o trabalho constante, se fosse convidada para um menino ou uma menina, e fosse necessário chegar de manhã e sair à noite. E assim, dia após dia, mês após mês. Esse não é mais um emprego de meio período, mas um salário. Você pode contar com algo, planejar suas despesas. É por isso que Catherine ficou tão feliz quando foi convidada para ir à casa de uma família jovem e rica. Havia apenas uma criança, Nani, de 4 anos de idade, linda e cacheada como um anjo. Sua mãe havia saído por algumas horas. Catherine não sabia que a mulher estava olhando para as imagens das câmeras de vídeo. A menina se comportou com o menino como normalmente fazia com as crianças. Ela lia livros para Nani, desenhava com ele, saía para passear e o alimentava. A única liberdade que ela se permitia era que, se a criança não terminasse de comer uma banana ou um pêssego, ela não jogava o resto da fruta no lixo, mas comia ela mesma. Afinal, isso era um luxo para ela. Estou satisfeita com essa babá, disse a mulher ao marido, deixe-a trabalhar para nós pelo menos até que seu filho vá para a escola. Ela ainda não sabia que seu marido decidiria ter um caso com Catherine. Em princípio, nada de original. Fazer de seus servos uma amante, tão antigo quanto o mundo. No início, Catherine concordou porque temia perder seu emprego e queria agradar ao patrão. Depois, ela se afeiçoou a ele e já concordava com essa vida dupla. Ela temia que, mais cedo ou mais tarde, a proprietária descobrisse e fosse expulsa de casa. E o marido, é claro, não gostaria de brigar com a esposa e deixá-la.
Catherine. Mas o resultado foi diferente. Catherine ficou grávida. Seu amante, Charles, acabou sendo, de certa forma, um homem decente. Ele não se ofereceu para se livrar da criança e não a jogou na rua. Ele alugou um apartamento para Catherine e disse a ela que, se tudo corresse bem, ele a sustentaria. Em uma situação como essa, as mulheres se dividiriam em duas categorias: algumas ficariam felizes em receber essa oferta, outras não teriam o suficiente. Catherine não conseguia ter o suficiente, mas fingia estar feliz. Os contrastes corroíam sua alma. Quando se registrou na clínica feminina, ela disse que era solteira e que criaria a criança sozinha. Então Carlos chegou e, durante horas, ela fingiu que eles tinham uma família feliz. Ela amava Catherine e cuidava dela. Finalmente, sua esposa o chamava e perguntava onde ele estava. Carlos levantava o dedo como um sinal para que Catherine ficasse quieta e mentia que estava atrasado para o trabalho. Sua esposa lhe dizia o que comprar no caminho para casa. Carlos acenava com a cabeça, e Catherine queria gritar bem alto, para que a esposa ouvisse que ela e o marido tinham acabado de sair da cama. E que haveria um tumulto no bonde, com gritos, xingamentos e divórcio. Porque Carlos está em um bom lugar. Lá, uma casa rica, amigos, festas luxuosas, uma esposa e um filho. Aqui, amante, um riacho fresco, por assim dizer, sempre sorrindo, satisfeito com tudo, ama sem questionar. Catherine se perguntava se Charles, às vezes, até adivinhava que ela vivia com os dentes cerrados, mostrava um sorriso hollywoodiano, ternura, amor e admiração apenas para que ele percebesse que ela era melhor do que a esposa dele, que com ela ele seria mais feliz. Catherine esperava que, quando o bebê nascesse, Charles gostasse dele e tirasse conclusões. Que ele deixe para a esposa metade da fortuna e se divorcie. Eles e o resto são suficientes. E para evitar que a ex-esposa maquine, ele pode se mudar para outro lugar. Por exemplo, para o mar, que ela ainda não viu. Finalmente, Mark nasceu e Catherine prendeu a respiração. Mas se alguma coisa mudou, foi para pior. O bebê chorava dia e noite, Catarina andava exausta. Agora ela não se juntava mais a Carlos na mesa posta. Sim, e nos prazeres da cama, francamente, não havia força nem desejo. Seu amigo começou a visitá-la com cada vez menos frequência. Não, ele transferia fielmente o dinheiro para a pensão alimentícia, era carinhoso com o filho, mas só aparecia por meia hora, justificando a falta de tempo. Você se apaixonou por mim? Ela perguntou diretamente a ele. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse: Você mesmo entende tudo, garoto. Ele nem sequer a chamou pelo nome, o que foi particularmente ofensivo. Parecia ser um hábito para ele. Uma gata sem rosto para não confundir os nomes de suas namoradas e não ofender nenhuma delas chamando-a de outra coisa. Mais uma vez, se Catherine tivesse cabeça nos ombros, ela não teria tropeçado na vida, mas teria parado para pensar como ser. Estava claro que ela teria de seguir sozinha, e era necessário se preparar para esse caminho. Talvez ela devesse ir para a escola, afinal. Ela poderia pedir a seu amigo um lugar para morar, pedir a ele que a ajudasse com um emprego. E, em troca, lhe daria liberdade e silêncio. Catherine teve que convencer Charles de que sua esposa não descobriria nada sobre ela. Em vez disso, a jovem conseguiu engravidar novamente. Ela decidiu confrontar sua rival sobre o número de filhos. Até mesmo sua própria mãe, tia Maria, disse que isso era um absurdo. Nada afugenta mais um homem do que meninos pequenos, disse ela. A senhora sabe que naquela família está crescendo um menino rico, como se costumava dizer, um Barsham. Seu pai nunca teve problemas com ele. A empregada o alimentava, trocava suas calças molhadas e o levava ao papai para um beijo. Era só isso. O que você tem a oferecer? Exausta, totalmente dependente de seu Carlos. Só responsabilidade por você e pelas crianças, censuras escondidas, problemas sem fim, choro de bebê. Acredite em mim, ele está cansado de você e está procurando uma chance de ser livre. Portanto, dê a ele essa liberdade, pois é a coisa mais desejável para ele no momento. Eu não acredito em você, Catherine gritou e chorou muito.
Ela estava realmente histérica. Finalmente, sua mãe ficou com pena dela, sentou-se ao seu lado e começou a acariciar sua cabeça. Catherine percebeu que sua mãe estava certa, que Carlos, se quisesse, já teria lhe feito uma proposta há muito tempo. Ela precisava se recompor e pensar em tudo. Voltar para o apartamento de sua mãe, todos amontoados, e não é uma opção. Carlos precisa ajudá-la. E se ela concordar em desaparecer de sua vida, ele provavelmente o fará. Talvez até mesmo fazer uma hipoteca. Carlos ajudaria com o pagamento da entrada, pouco a pouco ele daria dinheiro. Mas a esperança de uma vida pessoal estava se desfazendo. Quem precisa dela com 2 filhos? Catherine esperava que ela se forçasse a agir, mas ela mesma procrastinava ímpia, esperando por algo, alguns avós, que tudo se resolvesse por algum milagre a seu favor. E assim aconteceu. A esposa de Carlos ficou sabendo do fato. Algumas pessoas gentis o viram ir à casa de Catalina. E embora eles nunca aparecessem juntos na rua, Carlos, Catarina e as crianças, não era difícil concluir de quem eram os filhos. Catherine congelou ao ouvir a voz de seu ex-amante no metrô. Falei com meu marido, disse ela, e o avisei que ele romperia imediatamente todas as relações com você. Temos um acordo pré-nupcial e ele não quer ficar sem dinheiro para comprar o galinheiro que você montou para ele. Então você compra o amor dele? Catherine não podia suportar isso. Sim, minha querida, a voz da mulher era tão venenosa, ele sabe que, por esse modo de vida, que lhe dá tanto amor e apreço, tem de pagar. Você também gostaria de pegar um pedaço do bolo, mas pulou como um cachorro em torno de nossa mesa e viu que não funciona. Mas as tentativas de roubar o bolo de outra pessoa não desaparecem assim, elas precisam ser punidas. Sua punição será a próxima, você simplesmente desaparece com sua prole de nossas vidas, e nós nos esquecemos de sua existência. E quanto à pensão alimentícia? Catherine gritou, eu posso ir ao tribunal, para provar a paternidade, agora não vale nada. Se ele queria colocar a ex-amante em seu lugar, não conseguiu. Não me aconselhe, disse isso, e Catherine quase podia ver a mulher sorrindo, você não quer que nada aconteça a você e a seus filhos, quer? E isso poderia acontecer muito facilmente. Um acidente de carro, um atropelamento e fuga acidental. Mais, Catherine está sem palavras, eles são filhos do marido dela. Como você pode fazer isso? Eles são filhos dele, você não pode machucá-los. Eles são seus filhos, disse a mulher e interrompeu a conversa. Catherine tentou recobrar o juízo e não conseguiu. Ela estava coberta de depressão. E se antes ela cuidava dos filhos de outras pessoas, agora não tinha forças para cuidar dos seus. A repressão, prometida por sua esposa, começou imediatamente. Eles tiveram que se mudar do apartamento alugado. Agora todos ficavam com a tia Maria. A avó brincava com os netos, e Catalina, magra, corada, vestida com um roupão esfarrapado, cambaleava do quarto para a cozinha, fumava um cigarro atrás do outro e dizia que tudo lhe dava nojo. E essa moradia miserável, e a completa falta de esperança à frente, e nem mesmo seus próprios filhos ela quer ver. Saímos para uma caminhada e, por fim, tia Maria me disse, você acha que é mais fácil para mim? Sinto muito, aos 60 anos a força não é a mesma. Mas tenho um senso de dever e sei que as crianças precisam ser alimentadas. Então estou aqui, fervendo seu mingau. Não consigo suportar olhar para seu rosto triste. Vá embora, pelo menos deixe a brisa soprar em você, talvez você volte com um humor diferente. Catherine obedeceu ao conselho dele simplesmente porque queria ficar sozinha por um tempo, para não ouvir as vozes de ninguém. É bem sabido que não há solidão maior do que estar sozinho em uma multidão. Havia um parque não muito longe de sua casa e ela foi para lá. Recentemente, o parque havia sido reformado, belas alamedas de azulejos, uma fonte, com árvores de tui plantadas. À noite, as lanternas antiquadas o queimavam aqui. Catherine sentou-se em um dos bancos perto da fonte e se posicionou de modo que apenas o som da água chegasse até ela. Ela fechou os olhos e virou o rosto para o sol.
Talvez por isso ela tenha perdido o momento em que ele se materializou ao seu lado. Primeiro ela sentiu o olhar dele e depois olhou para ele. Sentado no banco ao lado dela estava o mesmo príncipe com o qual ela tinha medo de sonhar quando criança, porque ele era bonito demais até mesmo para ser um príncipe. Alto, ele se sentou, mas ainda parecia bonito, com uma camiseta regata preta que expunha os braços bronzeados. Bíceps volumosos. Ele também tinha cabelos pretos e olhos cinza claros, quase brancos, com uma borda escura. O tipo de olhos que dizem ter um toque de doçura. O jovem olhou para ela e sorriu. O sorriso era duro, imperioso e, ao mesmo tempo, complacente, quase hipnotizante. Catherine não se lembrou depois do que ele havia lhe perguntado. Mas foi realmente como uma hipnose. Ela entendeu, o que quer que ele tivesse lhe oferecido, ela teria aceitado, dito-o sim. Ela balançou a cabeça, como se estivesse tentando se livrar de uma obsessão, e o ouviu perguntar: "Vamos dar uma volta de carro?" E ele acenou com a cabeça para o carro grande e brilhante que o aguardava no estacionamento perto do parque. John estava tendo um daqueles raros dias em que estava de bom humor. Ele não percebeu que não estava com vontade de ir a um restaurante, nem mesmo a um bar. Ele passeou pelo parque e tomou sorvete em um cone, como quando era criança. Em seguida, sentou-se em um banco e, por acaso, viu essa tia. Agora, em sua posição atual, ele poderia escolher praticamente qualquer garota. E ele já entendia bem o que chamava sua atenção: muito jovens, curvadas como bonecas Barbie, o mais importante, indefesas. Ele poderia quebrar qualquer uma delas, mas se sentia especialmente atraído por aquelas em que reconhecia inequivocamente as vítimas. Não havia nada nessa pessoa que ele normalmente gostasse. Tioca era como ele chamava os jovens, mas com figuras borradas, rostos irreconhecíveis e roupas de mau gosto. No entanto, a garota cheirava a algo e desespero, ou algo assim. E ela sentiu isso de forma inconfundível. Essas sensações eram semelhantes às de um bom perfume. "Vamos dar uma volta?" Ela repetiu. Seus lábios tremeram e fizeram uma careta. Ele se levantou com um movimento flexível. E a moça também se levantou, sem tirar os olhos dele. E ela o seguiu até o carro. John tinha vindo sozinho para a cidade, sem seus guarda-costas habituais, e por isso o carro parecia excepcionalmente grande e vazio. Catherine sentou-se no banco de trás e olhou pelo espelho retrovisor, e ele ocasionalmente tirava os olhos da estrada e sorria para ela. Ela não fez nenhuma pergunta, e ele não ia falar com ela. Sobre o que ele ia falar com uma idiota dessas? Logo, porém, ele cantaria, mas não como ela esperava. Eles já estavam dirigindo pela floresta, ao longo da estrada estreita que levava à sua casa, quando ela disse de repente: "Tenho que chegar em casa antes que o sol se ponha. Tenho que chegar em casa antes de escurecer, pois tenho filhos." Ele sorriu novamente. Sim, era de fato um conto de fadas. Por alguma razão, ele se lembrava da Bela e a Fera. Só que ela não era uma beldade, mas sua companheira era. Sua casa era como aquele castelo encantado quando a fada mal enfeitiçou. Linda, enorme, mas tão sombria que chegava a ser assustadora. O jovem, embora parecesse um príncipe, tinha os olhos de um monstro. "Entre", disse ele, e a conduziu para dentro da casa, de modo que os saltos de seus sapatos bateram nas lajes. Ele tinha um belo apartamento com uma varanda com vista para a floresta. Mas o que John mais gostava era o porão, que se estendia sob o castelo. Lá ele tinha uma adega e outro quarto, para onde ia quando estava tempestuoso, pois quando criança ele tinha medo de tempestades. E sua sala favorita, onde ele recebia seus convidados. Ou melhor, seus convidados. "Tragam vinho e algo mais", disse John a um de seus assistentes, "primeiro precisamos alimentá-la." Catherine não podia beber de jeito nenhum. Mas agora ela estava em um estado estranho. Seus nervos estavam à flor da pele e, no entanto, o que a cercava não podia ser nada além de um sonho. Que outra explicação ela poderia encontrar para o que estava acontecendo? John lhe serviu uma grande taça de vinho e ela bebeu como se fosse água. E, é claro,
Em poucos minutos ela estava bêbada. E tudo o que aconteceu depois, aquela cama enorme, as mãos dele, os olhos dele, tão próximos que não havia nada no mundo além deles, era tudo um sonho e nada mais. Então ela chorou. Você já está chorando? Perguntou ele despreocupadamente. Sem perceber que o já era a palavra-chave da frase, porque então ela estava fadada a chorar, ela fungou ainda mais desesperadamente. Por que é assim? Ela se perguntou, ele ou outra pessoa, o destino ou outra coisa. Por que é assim? Perguntou ele. Ele nem sequer jogou um cobertor sobre si mesmo. Porque eu sempre fui o pior desde criança, sofri bullying de todos, e nunca tive a chance de mudar as coisas. E agora, eu sei que o que está acontecendo é algum tipo de farsa. Ou eu vou acordar e nada disso está acontecendo. Ou você vai me expulsar. E chorando, ela começou a lhe contar sobre sua vida. Agora ela não estava envergonhada, e não lhe parecia que estava agindo de forma estranha, abrindo-se para um homem que era basicamente um estranho, com quem ela só era próxima na cama e nada mais. É assim que as coisas são. Ela falou sobre como era ridicularizada por causa de suas roupas de baixa qualidade. O que mais sua mãe poderia comprar? Ela estava sempre deixando cair coisas, quebrando coisas, se metendo em encrencas. Como as meninas gostavam de ter um rato assim por perto, com quem elas eram as beldades e as favoritas do destino. Todas essas garotas já haviam lhe contado sobre si mesmas. Elas imploravam para que ele tivesse pena delas. Falaram de seus pais idosos, de seus queridos irmãos e irmãs, que a vida havia acabado de começar para elas. Todas eram felizes naquela vida passada e sonhavam em voltar para ela. E essa garota era 100% garota, e estava tão entediada com a vida quanto ele. Porque todos a maltratavam, e a única pessoa com quem ela tinha alguma esperança de mudança preferia a outra. E algo se agitou em sua alma, pela primeira vez em anos. Saia daqui, ele lhe disse. O quê? Ela soluçou novamente, incapaz de ouvir. Saia daqui, eu disse. Vista-se agora, eles a levarão de volta para a aldeia. Você está me expulsando também, disse ela com uma voz desesperada, eu sou a mais infeliz. Você é a mais sortuda, ele sorriu seu sorriso mais encantador, você não sabe a sorte que tem. Deu fora daqui. Ela se levantou e saiu. A bainha de seu vestido de seda fazia com que seus movimentos rápidos parecessem asas negras. 10 minutos depois, a incompreendida Catherine estava entrando no carro. Ela ouviu o homem de barba negra que a levaria a perguntar a John. Está deixando-a ir, mestre? Você memorizou esse lugar, não foi? Ela nunca mais voltará por aqui. John se encostou na porta e fez um gesto para Catherine. Esqueça tudo, entendeu? Vai ser ruim. Ele não vai lhe dar ouvidos, mestre, disse o homem em voz baixa. Se não o fizer, vai se arrepender, e John saiu sem olhar para trás. Barba Negra dirigiu o carro tão rápido que a paisagem do lado de fora da janela desapareceu. Não dirija, Catherine pediu, estou com medo. Não há nada a temer agora, disse ela com um sotaque gutural, mas ninguém estava brincando, esqueça que esteve aqui. Se você voltar, ficará aqui para sempre. Ele a deixou na periferia da cidade e partiu com a mesma rapidez, deixando-a na estrada deserta, imaginando como voltar para casa se não tinha dinheiro no bolso. De fato, a casa era o Armagedon. A tia Maria, assustada, ligou para todas as autoridades pela 5ª vez, e as crianças, entregues a si mesmas, começaram a chorar, sentindo que algo ruim havia acontecido. A mãe se agarrou ao pescoço de Catalina, apertou a filha em seus braços para fazê-la sofrer, beijou-a onde pôde. Viva! Viva! Repetia ela. Deixe-me em paz, mãe. Catherine, com as pernas tremendo de cansaço, foi para o quarto e adormeceu, mal tocando o travesseiro em sua cabeça. Parecia que, depois desse incidente, os poderes superiores haviam tomado Catherine sob sua proteção. Charles encontrou novamente e lhe entregou secretamente uma boa quantia de dinheiro. Invista em uma casa, ele aconselhou, sabe, não posso ajudá-la regularmente,
mas talvez eu possa fazer algo por você e pelas crianças de vez em quando. E se eu me casar? Perguntou Catalina com os olhos apertados, e outra pessoa criará seus filhos. Se Deus quiser, respondeu Carlos com sinceridade e se corrigiu, se Deus quiser, você conhecerá um bom homem a quem amará. Então você e as crianças serão felizes. Esse momento foi suficiente para que Catherine percebesse o que ela não havia conseguido aceitar durante todos os anos anteriores. Charles não a amava, nem jamais havia amado verdadeiramente a ela ou a seus filhos. Ele simplesmente tinha senso de dever suficiente para não abandoná-los à própria sorte. Ele não sabia como teria sobrevivido a isso antes. E agora não doía muito. Porque, pela primeira vez em sua vida, ela estava realmente apaixonada. Sim, pelo mesmo homem misterioso que era tão bonito e enigmático quanto o herói do romance e que havia sido condescendente com ela. Ela deve tê-lo tocado de alguma forma, fazendo com que ele gostasse dela, ou nada disso teria acontecido. O dinheiro que Charles lhe deu pagou o extra, e logo Catherine, seus filhos e tia Maria se mudaram para um apartamento modesto, mas decente o suficiente, de 2 quartos, em um bairro afluente. Tia Maria suspirou como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Agora vamos respirar um pouco, disse ela. Catherine acenou com a cabeça despreocupadamente, mamãe, estou grávida. Tia Maria se sentou assim. Mas como? Ela gaguejou, você tem que, completamente fora de si. Você sabia que Charles não se casou com você, então não percebeu isso. E o que ele pensou em vez disso? Bem, eu sei o que ele estava pensando. Talvez não seja ele, disse Catherine com os lábios entreabertos para que a mãe não a ouvisse, mas definitivamente não é ele. A mãe voltou a franzir as sobrancelhas em uma expressão de angústia. Durante semanas, elas continuaram suas discussões amargas com a filha. A tia Maria insistia que a criança nunca deveria ser deixada para trás. Carlos não vai dar mais nada, e ele já é generoso. E Catherine, que não tem uma educação sensata, nem emprego, nem parentes ricos, não criará 3 filhos de graça. É claro que a mãe estava certa, mas Catarina era teimosa. Ela queria dar à luz essa criança e nunca contaria à tia Mary o que estava fazendo. Ela sonhava com John. Ele vinha até ela todas as noites, e pela manhã, quando acordava, era o início de um longo e pesado dia com suas infinitas responsabilidades. Catherine esperava por uma coisa, que, mais cedo ou mais tarde, John se tornasse conhecido. E se ele não o fizesse? Se ele fosse seu filho, então Catherine o encontraria. Ela gostava de ler romances baratos, convencida de que o homem simplesmente não conseguiria resistir ao ver o herdeiro. O fato de Charles abandonar facilmente seus filhos não convenceu Catherine de nada. Eu darei à luz esse bebê, disse Catherine com firmeza à mãe. E ela começou a procurar argumentos que pudessem convencer a velha senhora da justificativa para tal decisão. 3 filhos, ela já é mãe de muitos filhos. Haverá benefícios, subsídios. E ela vai trabalhar. Chorando, a tia Maria providenciou para que a filha trabalhasse como assistente social. Dessa forma, pelo menos, ela receberia benefícios de maternidade. Ekaterina nunca havia passado por um momento tão difícil. Sua mãe sempre tentava aliviá-la das tarefas domésticas, mas agora o mesmo trabalho estava se acumulando 10 vezes mais. Sacolas pesadas, que ela tinha que carregar para os idosos nas lojas e prestar contas de cada centavo. Filas intermináveis nas policlínicas, Ekaterina esperava por cupons para seus pupilos, pegava certificados para eles nas empresas de serviços públicos. Ela também lavava janelas, limpava armários, esfregava o chão e alimentava os doentes com colheradas. Esses cheiros, ela reclamava com a mãe à noite, não aguento mais. Todo canto tem cheiro de coisa velha. Estou arrumando as roupas, e às vezes, meu estômago revira. Tenha paciência, respondeu a tia Maria com indiferença. Se você tivesse feito a coisa certa, teria encontrado um bom homem e teria uma família. Não, você roubou o marido de outra pessoa. Aqui o bumerangue voou. Catherine parou de procurar a compaixão de sua mãe.
Só restava esperar o dia em que ela entraria em licença maternidade e, pelo menos, seria poupada do trabalho pesado. Na maternidade, Catherine se lembrou e ficou surpresa com o fato de que, dessa vez, ela veio para cá de ambulância. Em ocasiões anteriores, ela havia sido trazida por Carlos. Catherine também não podia pagar por um quarto separado. Mas, fora isso, tudo correu muito bem, e ela teve uma menina. Dê-a para mim por um momento, ou pelo menos mostre-a para mim, pediu Catherine ainda na sala de parto. Uma olhada no bebê foi suficiente para que ela percebesse que não estava errada. O cabelo preto era excepcionalmente espesso e longo para um recém-nascido, e seus olhos eram exatamente como os do pai, cinza claro com névoa. Tão brilhantes e incomuns que ficou claro que sua cor não mudaria, e assim permaneceria. A tia Maria estava amargamente convencida de que somente os corcundas serão corrigidos pelo túmulo. Agora, mãe de muitos filhos, Catherine não conseguia se decidir. Ela não conseguia se concentrar nas crianças e na casa. Quando as coisas mais necessárias eram feitas, ela se fechava em si mesma e vagava por algum lugar em seus pensamentos. Acalme-se, tia Maria lhe disse, e se você espera que eu lhe dê uma mão para o resto da vida, não é assim. Minha pressão arterial está nas alturas. Preciso de paz, tranquilidade e... Às vezes, você quer tomar um comprimido e ir dormir, e dormir até cair no sono. Mas não dá. Se algo acontece com seus filhos, eles vêm correndo para mim. Eles estão acostumados com a presença da avó. E quando o bebê chora à noite? Uma mãe tem que dormir meio cega. Eu costumava acordar quando você, pequenino, se mexia no berço. E você adormecia. Quantas vezes me levantei à noite para consolar sua filha? Catherine. E quem é a culpada por isso? Perguntou tia Maria sarcasticamente. Lembre-se, coloque-me no caixão, você será ainda mais dura. Mas Catherine não acreditava em tal perspectiva. Sua mãe sempre foi, e durante toda a sua vida ela manteve 2 vidas, puxando qualquer fardo. E agora, é claro, ela está apenas se gabando. Catherine passava todo o seu tempo livre tentando descobrir qualquer coisa sobre John, para encontrar um lugar onde ele morasse. Houve um tempo em que ela não conseguia nem descobrir para onde ele a havia levado. Ela só conseguia se orientar pelo tempo que havia passado na estrada e pelo fato de ser uma área arborizada. Agora ela estava olhando fotos na internet, imagens de satélite, e finalmente descobriu uma casa enorme, situada no meio da floresta. Ele decidiu ir até lá com sua filha. Que ele tinha uma menina, não um menino, mas a aparência da pequena Ada é tal que é impossível duvidar da paternidade. Mas então ocorreu um evento, não que alterasse seus planos, mas que a fez adiá-los por um tempo. Tia Maria teve uma crise hipertensiva, sim, tanto que teve de chamar uma ambulância. Chegou um rapaz, muito inexperiente, o tempo todo ligando para alguém no telefone, aconselhando o que fazer e como fazer. Ele mediu sua pressão arterial, colocou alguns comprimidos sob sua língua, aplicou uma injeção e se despediu. 2 horas depois, a tia Maria não conseguia mais entender nada. Ela havia perdido a fala e a metade direita de seu corpo estava dormente. Dessa vez, chegou uma equipe experiente, e o paramédico imediatamente mandou Catherine buscar ajuda para o transporte. Sua mãe teve um derrame, nós a levamos para o hospital. Mas mesmo aqui Catherine não havia percebido a gravidade do problema. Ela não tinha dúvidas de que sua mãe se recuperaria. Ela só estava preocupada com uma coisa: em quantos dias ela passaria no hospital e se ela, Catherine, estaria em casa naquele momento. Portanto, quando recebeu a ligação dizendo que a tia Maria havia morrido, a notícia a deixou completamente atônita. Ela ficou sentada por um tempo e depois voltou a si. Então, é claro, começou todo o ciclo de organização de funerais e serviços fúnebres. E se não houver ninguém para cuidar dessas preocupações, os parentes não terão tempo para mergulhar no luto. Felizmente, as mulheres com quem a tia Maria trabalhou durante toda a sua vida arrecadaram dinheiro e organizaram o funeral. Mas quando o funeral e todas as cerimônias ficaram para trás, Catherine sentiu o mundo desmoronar.
Todos os problemas, que antes recaíam sobre sua mãe, agora recaíam sobre ela, o dinheiro que lhe restava. Cosnapalacal, as professoras do jardim de infância reclamavam que seus filhos estavam brigando à torto e à direito, e ela tinha que procurar um novo emprego com salário mais alto, caso contrário sua pequena família teria que viver de fome. Catalina tentou entrar em contato com Carlos e conseguir pelo menos algum dinheiro, mas descobriu que o antigo amigo havia mudado de número. Ela ligou para o número de casa, a esposa pegou o telefone e reconheceu Catarina pelo silêncio. Ela ficou sem fôlego para atender o telefone. Vou chamar a polícia, prometeu a esposa de Carlos, vou dizer a eles que você está nos chantageando. E vou me certificar de que eles acreditem em mim. Não havia mais ninguém a quem recorrer. Então Caterine decidiu executar seu antigo plano. Primeiro, ela foi até a vidente local e levou todo o dinheiro que lhe restava. O que você precisa? Perguntou a vidente, dodoto ou feitiço? Caterine pensou por um momento. Se fosse Carlos, tudo ficaria claro. Para fugir de sua esposa, um feitiço para ela, para Caterine. Um serviço complexo. Mas nada sobre John estava claro. Sobre um homem que eu quero saber, Caterine disse honestamente, como ele me trata e se algum dia ficaremos juntos. A cartomante não se comportou de maneira original. Ela pediu uma foto de John e algo que pertencesse a ele. Caterine tinha os dois. Ela encontrou a foto por acaso em algum site. E na única vez em que esteve no castelo, ela havia levado um lenço. Aquele pequeno pedaço de seda era a única prova de que ela não havia sonhado com toda a história. E a filha de Ada, é claro, era outra prova. A cartomante colocou a mão sobre o lenço primeiro. E Caterine notou como seus dedos tremiam. Depois, a mulher olhou para o quadro e deu um passo para trás. Ela tentou se conter, mas mesmo assim Caterine percebeu o movimento. Não se aproxime dele, disse a cartomante. Caterine torceu o nariz, infeliz. Que bobagem! Por quê? Ele nem parece casado. E não se aproxime dele, a cartomante rapidamente empurrou um lenço e uma foto para longe dela. Em seguida, ela se inclinou para Caterine e disse, olhando-a diretamente nos olhos. Esse homem é mau. Ele só tem maldade em sua alma. Se você se aproximar dele, terá um grande infortúnio. Mas eu tenho a filha dele. Caterine não podia suportar isso, ela gritou. Ele sabe? Não, ele confessou. E não conte a ele, disse a cartomante, nunca conte a ele. A garota se parece com ele? Muito. Então saia daqui para que eu não a veja nem por acaso na rua. Mas de que problema você está falando? Perguntou Caterine. A cartomante colocou as cartas sobre a mesa e, a cada carta que ela dava, recebia um aceno rígido de cabeça, que dizia exatamente, eu já esperava isso. As cartas eram todas pretas, vispadas e algumas coroas. Melhor você não saber, a cartomante sorriu com rigidez e embaralhou as cartas. Caterine perdeu o sono. E se antes ela estava disposta a acreditar em forças de outro mundo, agora cada vez mais o desejo, de fazer exatamente o que ela queria, estava se infiltrando nela. Não dar ouvidos a ninguém, e ser o que ela quisesse ser. Chegou o dia em que, depois de mandar as crianças para o jardim de infância pela manhã, ela pegou um táxi e foi até a vila onde começava a estrada para o castelo, perdida na floresta. Caterine tentou vestir sua filha da melhor maneira possível. A menina era naturalmente bonita, e agora parecia uma boneca. No caminho, Ada se comportou muito bem e Catarina agradeceu a Deus por isso. Ela estava terrivelmente agitada e não queria lidar com os caprichos da criança. A que casa devo levá-la? Perguntou o motorista do táxi quando entraram no vilarejo. Caterine apressou-se em tirar dinheiro de sua bolsa. Aqui. Mas se você puder, vamos mais longe, não vai demorar muito. Vou lhe mostrar o mapa no meu celular. E eu pagarei a quantia extra, é claro. O motorista de táxi não se importou. Ele havia tentado durante todo o caminho fazer com que Caterine falasse com ele, e não havia desistido agora.
Eu nunca dirigi aqui antes, disse ele, obedientemente mandando o carro seguir em frente. Que floresta linda, no outono deve haver muitos cogumelos. Deveríamos nos encontrar algum dia para uma caçada silenciosa. E Catherine ficou sentada ali, tensa como uma corda. A qualquer momento, um daqueles homens assustadores de barba preta poderia aparecer na estrada e parar o carro. Oh, a vidente provavelmente estava certa, ela deveria ter levado um caso para ele. Mas eles chegaram até o castelo sem nenhum problema. E o motorista do táxi assobiou. Eu não sabia que tínhamos tanta beleza aqui. Estive em Togliatti, onde há o Castelo Garibaldi. Mas lá o lugar está lotado, é fácil chegar lá, mas aqui? Quanto esforço foi investido, e as pessoas construíram no meio do nada. Eles perderão renda. E para o hotel é inconveniente, muito longe da cidade, e nos feriados, pelo mesmo motivo, não será filmado. E não estou falando de sessões de fotos. Catherine lhe passou mais algumas anotações. Devo esperar por você? Perguntou o motorista do táxi. O que ele disse? Não, talvez não. Catherine pegou a criança em seus braços e se dirigiu à porta. Não importa, morto ou morto. Ela ouviu o carro dar a partida atrás dela, o motorista do táxi estava indo embora. E Catherine já estava caminhando pela entrada da garagem, imaginando se alguém abriria a porta para ela. Um homem alto e moreno, de camisa preta, apareceu diante dela como se estivesse debaixo da terra. Havia uma pergunta em seu olhar, mas havia algo mais que fez Catherine estremecer, uma determinação fria e implacável de fazer qualquer coisa. Ela gaguejou. Aqui está uma garota. Eu já estive aqui antes. E agora? Esta é a filha de seu senhor. O homem olhou para a moça, depois fez um sinal para que Catalina não se mexesse e desapareceu na casa. Ela esperou por um longo tempo, cerca de um quarto de hora. Ada ficou cansada e começou a gemer baixinho. Finalmente, a porta se abriu e o homem novamente a chamou para entrar, depois a conduziu pelos longos e sombrios corredores. Por fim, ele acenou com a cabeça, por aqui. A sala em que ela entrou era uma biblioteca. Estantes do chão ao teto. Uma escrivaninha, provavelmente cara, provavelmente roubada de algum museu. Em suma, ele parecia um hóspede do século XIX. Ele não notou John parado no canto mais escuro. Você me acordou, disse ele. Catherine esperava muitas coisas, mas não aquela frase. Não era assim que ela queria começar a conversa. Foi por isso que ela ficou confusa e perguntou. Já é meio-dia, você já dormiu? Eu não me importo com a hora lá fora, muitas vezes confundo dia e noite. John sentou-se no sofá e olhou para Catherine com o bebê no colo. Ele não lhe ofereceu um assento. Catherine se adiantou. Aqui. Eu queria lhe mostrar. Isso é seu. Nossa. Já me disseram, John nem sequer olhou para o bebê, então, o que você quer? Eu queria que vocês dois se conhecessem. Catherine se sentiu uma completa idiota. Eu a avisei para não vir, disse John quase com doçura. Por que você desobedeceu? Mas nossa filha. Ele disse, como se estivesse falando consigo mesmo, este não é um bom momento para mim, e meu melhor amigo é o silêncio. Não preciso de rumores desnecessários, fofocas, buscas, pelo menos ainda não. Portanto, vou lhe dar mais uma chance. Mas preciso enfiar em sua cabeça estúpida que não haverá uma terceira. Portanto, você vai embora agora. Mas sozinha. O bebê fica aqui. Como? A boca de Catherine se abriu. E você saberá, agora John dizia as palavras, que se você tentar vir aqui ou investigar minha casa novamente, eu quebrarei o pescoço de sua prole imediatamente. Enquanto você ficar em silêncio, a criança viverá aqui tranquilamente. Ela será cuidada. Por que está tão nervoso? Não é tão ruim para você. Você não é uma mãe muito boa. Eu estava curioso, e sei que você me procurou naquela época, esquecendo-se de casa e dos filhos. Esqueça aquele moleque também.
E agora, vá embora. De volta a casa, Catherine começou a se assustar. Agora ela estava ciente disso e dos vizinhos. Ela podia ir para a escada em sua camisola, desgrenhada, e ficar assim por horas até que alguém a levasse de volta para o apartamento. O que está fazendo aqui? Um vizinho correu até ela. Estou esperando, respondeu Catherine sem vida. Por quem está esperando? Onde está sua filha? Ela, pensou Catherine por um momento, está com os parentes. Ela está bem. Tudo bem. Então vá para casa e se deite. Vamos chamar um médico para você? Mas Catherine, sem ouvir, entrou sonâmbula nas profundezas de seu apartamento e a porta se fechou atrás dela. Mas quando seus filhos começaram a bater na porta da mesma vizinha e, chorando, pediram-lhe algo para comer, a mulher não aguentou e chamou primeiro o serviço social e depois uma equipe psiquiátrica. Os meninos foram enviados a um centro de reabilitação, e Ekaterina recebeu injeções. Não foi detectada nenhuma doença mental grave e incurável. Mas ficou claro que ela ainda era inadequada. No primeiro período, o mais agudo, ela ficou deitada sozinha, recebeu pílulas para dormir e outros medicamentos. Depois, foi transferida para um quarto triplo. As vizinhas Nathalie e Kate. Em comparação com Catherine, elas pareciam bastante saudáveis. Elas iam comer na cantina do hospital e cochichavam muito depois que as luzes se apagavam à noite. Nathalie estava estressada demais, com muita coisa sobre seus ombros. E no momento em que sua vida deu uma guinada para melhor, ela começou a ter alucinações. Houve uma época em que ela amava esta cidade. Quando ela era uma criança. A infância veste tudo com cores mágicas. Ela encontra sua poesia nos pátios onde funcionam salas de caldeiras e oficinas mecânicas. Cada arbusto extenso poderia ser um castelo para uma boneca. Cada arranha-céu, brilhando ao anoitecer com suas luzes acesas, é um imenso navio navegando ao longe em um oceano escuro. E então vem a juventude, que eleva a alma na ponta dos pés, e a pessoa vê com olhos que nunca mais a deixarão ver novamente. O verão de seu aniversário de 17 anos. Os exames de graduação. Dias chuvosos, quentes e ventosos. Cascatas verdes de choupos. Enormes buquês de peonias, rosa pálido e branco. Recém-abertos. Cheiro estonteante. Molhado de chuva. Um vestido de seda leve, branco, com as mesmas cores rosa. E um vento que parecia levá-la pelo mundo, pela vida como sua soberana. Ela ansiava ferozmente pelo ensino médio. A sujeira e a agitação do dormitório não eram nada. O que era insuportável era estar sempre ao ar livre. 5 pessoas em um quarto. 5 meninas sem imaginação, sonhando em ficar para sempre nesse centro regional. Para quê? Para não serem designadas para a aldeia. Para onde? Por casamento, quase não importa com quem. Desde que eu tenha um registro local no meu passaporte. Dormitório, universidade, ruas, pessoas por toda parte. Nem um minuto para ficar sozinha consigo mesma, para não esquecer o que lhe é caro. À noite, ela sonhava com o silêncio de seu quarto. E apenas algumas vezes, não mais do que em aniversários e noites de ano novo, aquele que não estava presente em vida aparecia em seus sonhos. E ela pegava a mão dele e tudo se tornava realidade. A felicidade da infância voltava para ela, a fuga e as coisas não ditas que se derretiam e desapareciam assim que ela abria os olhos. Ela pensou que voltaria para casa e que o ensino médio permaneceria em sua memória como um sonho terrível. Mas esse dia chegou, e logo ficou claro que não se entra no mesmo rio 2 vezes. Ela não é mais a mesma. Ela é uma adulta. E está sozinha no trabalho. E ninguém é responsável por sua vida além dela mesma. E à noite não há forças para nada além de perceber a passagem do tempo e o vazio, a inutilidade desse fluxo, e por isso não se pode pensar. E isso não é uma maneira de pensar. Por que viver? Ela achava que talvez nunca se casasse, porque ninguém gostava dela com uma constância rara. Embora ela fosse atraente na aparência, até mesmo excepcionalmente atraente.
Mas ela sempre se deixava levar por essas esferas obscuras e os outros a percebiam como excessivamente séria, menosprezando tudo, e ela nem mesmo tentava cortejar. Mesmo assim, ela se casou. Esse homem era simples o suficiente para não notar nada de estranho nela. E ela já estava sendo atormentada pela solidão que um dia desejou. Os cônjuges são dois bois puxados para o mesmo arado. Isso era parcialmente verdade. Agora não há medo de atrasos nos salários ou de comprar batatas para o outono. Há outros ombros fortes o suficiente para carregar sacos. E, por mais trivial que seja, o calor do corpo de outro homem por perto. E os sonhos estavam se tornando cada vez menos frequentes. Ou melhor, quase nenhum sonho. Eu queria poder me deitar. E como em uma fossa, da qual você dificilmente sai pela manhã. E quando as crianças foram? Ela sabia que as pessoas próximas a ela, assim como os estranhos, a condenavam por tal luxo. Uma criança, assim como um carro, requer uma certa quantia de dinheiro. Se não há dinheiro, você não o tem. Meias brancas, cobertores de renda, mamadeiras com espuma. E ela mesma com um belo carrinho de bebê. Ela teve seu último filho durante o período de inadimplência. Naquele mesmo dia de agosto, quando o dinheiro derreteu como fumaça e as lojas fecharam às pressas para reescrever os preços. Alguém ficou ainda mais rico, outra casa foi construída nas Canárias. E a recém-nascida foi privada do dote mais modesto, e seu casaco quente de inverno lhe foi tirado. Ao correr no frio quase em um Macintosh, os vizinhos ficaram horrorizados e disseram as palavras tradicionais sobre a proliferação da pobreza. E depois, sapatos com cadarços pré-modernos, de uma caixa do sótão tirada do sótão. Sopa vazia para o almoço. E o mesmo carrossel de esquilos mês após mês. Eu tinha que conseguir um emprego, mas onde encontrá-lo? Os jovens cresceram, entendem de computadores e estão procurando os empregos da moda, gerentes, supervisores, comerciantes. Ou algo do gênero, que você não consegue pronunciar. E simplesmente não há crianças, não há chicotes, sempre prontos para qualquer coisa. Na agência de desemprego, eles dão de ombros. Eles têm 2 vagas, um faxineiro e um atendente de sala de controle. Lágrimas à noite em vez de sonhos. O que o amanhã nos reserva? E não há esperança à vista. Então, de repente, ele recebe uma oferta de emprego. Mais tarde, ele dirá: vê o sonho de um idiota que se tornou realidade. E não é um emprego qualquer, para a inveja dos outros. A tranquilidade e a amplitude de um escritório particular. Esse mesmo equipamento de escritório, antes visto apenas na televisão. Os colegas de trabalho são educados, e o salário pode tapar todos os buracos. Vestir-se, criar os filhos, ensinar, tratar. Há o suficiente para tudo. Exceto para o chefe. Todos os caminhos levam a Roma, todos os finais terminam lá. Ela diz com raiva, ameaçadoramente: eu vou demitir você. Ela é jovem. Mas a chefe precisa justificar sua existência. E ela erra. Erra 10 vezes. Saia de sua pele, não será a mesma coisa. Ela chegou em casa à meia-noite. Não viu as crianças. Linhas de computador derretendo em seus olhos, pânico em seu coração de que vai ser demitida. E daí? É o fim do mundo. Não se pode ficar na beira do abismo por muito tempo. Você não pode ir para lá e para cá, mas não pode estar sempre à beira do abismo. Ninguém acreditou que ela mesma se candidatou ao emprego. Como poderiam acreditar? Para um trabalho como esse, outras pessoas o aceitariam com as mãos, os pés e os dentes. Nos dias de hoje, na posição dela, ninguém percebeu que não há mais força para ter medo. E não há lugar na alma onde não limpariam seus pés. Foi como se ele tivesse acordado em um dia de agosto. Ele saiu para a varanda, para o jardim. Era uma manhã tranquila. Quente. Tinha cheiro de maçãs. Há um tapete delas no gramado. Deveríamos colhê-las e fazer geleia. Espuma para as crianças.
Pela segunda vez neste verão, as rosas estão florescendo abundantemente. Posso colher um ramo no orvalho da manhã e levá-lo para a mesa. Rosas rosa suave, vermelho escuro, amarelo limão. Delicadas como não se vê em todas as fotos. Ela corta as rosas, e em silêncio, antes que alguém se levante, recita uma oração. E não é assustadora. E é tranquila. Ela recita palavras antigas e acredita que tudo ficará bem. As crianças ficam felizes por terem a mãe por perto. Pela primeira vez, ela percebe o quanto eles sentem sua falta. Mesmo em suas tarefas, lavando roupas, cozinhando, eles se juntam em torno dela. E como eles cresceram! E como se tornaram inteligentes! Não havia tempo para perceber a vida. E agora é como se eles parassem, com os olhos maravilhados para descobrir, sim, como amanhã é boa. O mesmo frescor dos seus 17 anos. E as crianças esperando por todas as suas histórias. E os livros que ela lembrava como amigos. E o mundo inteiro, que não está fechado para ela, se alegra com isso. E naquela noite, antes que ela pudesse deitar a cabeça no travesseiro, aquele que ela pensou que nunca mais voltaria apareceu. E ele apertou sua mão. A situação de Kate era diferente. Ela se achava muito azarada. Pela primeira vez em sua vida, ela queria matar um homem. Se ele fosse um vilão, tudo bem, mas não. Para entender a extensão de sua sede de sangue desesperada, saiba que ele era um homem calmo e atencioso. O homem com a câmera. Todos reconheciam que ele tinha talento. Suas exposições reuniam os habitantes de uma pequena cidade, e as obras à venda esgotavam-se instantaneamente. Não eram pinturas sem alma de uma loja. Suas obras respiravam. Tudo à sua frente estava vivo, despertando, emergindo de trás do sol do Volga ou dormindo em uma pilha de meninos. E por trás da admiração com que o autor capturava esses momentos, era possível sentir a bondade e a sensibilidade de sua alma. Mas quando esse renomado gênio decidiu fazer seu departamento feliz e, no dia dos namorados, fazer um retrato para cada um deles? Não, no início ela estava tão animada quanto todo mundo. Ela raramente era fotografada. Nos últimos 5 anos, quando ela trocou seu passaporte do antigo para o novo. Deve haver alguma coisa de cada período de sua vida, não é mesmo? Além disso, Evan era muito consciente. De pé, sentado, deitado, tirando fotos dele de todos os ângulos, virando-o para cá e para lá. Tenho certeza de que será algo para pendurar na parede e até mesmo admirar em segredo. Ele deliberadamente soltou o cabelo e escondeu o queixo no luxo de seu colarinho preto e branco brilhante. Ela manteve os olhos fechados por um momento e depois os abriu para dar ao seu olhar um ar de mistério. Enquanto folheava uma revista grossa e brilhante no cabeleireiro, ele havia lido que era assim que as modelos faziam. Era para ser assim, em destaque no rosto, o resto desfocado. Olhos escuros, um pouco de cabelo cacheado. Ela estava na idade em que o rosto é definido. A experiência se refletia nela, mas ela ainda não havia envelhecido. A autoconfiança juvenil estava sendo substituída por uma consciência de sua verdadeira força, e isso também significava muito. Quando Evan, com seu sorriso calmo de sempre, colocou as fotos em sua mesa, ele percebeu que era capaz de matar. Não, que tipo de câmera ele tem que só tira fotos de baratas? Mas quem faria isso com uma mulher? Ali está ela, por favor, encostada desajeitadamente em uma parede que acabou de ser decorada em estilo europeu. Por onde começar a colocar uma cruz gorda? No topo? Seu cabelo não é nem um pouco cacheado, mas está pendurado em mechas como se tivesse sido queimado quimicamente. Todos os dias de seus 32 anos estão estampados em seu rosto, pelo menos os mais escuros. Não é a aparência de uma diva do cinema arrogante, mas a de um cachorro em busca de um dono. Oh, que comparação! As patas pendem como orelhas de spaniel, e os olhos como o mesmo cachorro abandonado na rua. E cada ruga é desenhada com rímel. E os olhos avermelhados pelo computador. E Evan foi quem se ferrou depois disso, definitivamente. Eu me pergunto se é assim que ele transa com sua Varvara, que nunca sai de seus lábios.
Varvara queria sapatos novos, Varvara leu um livro, Varvara diz isso e aquilo, e pensa o contrário. Todo mundo já sabe tudo sobre Varvara, e sua popularidade irrita seus colegas de trabalho. Mas se Evan filmasse sua esposa caprichosa dessa forma, sua equipe ficaria órfã. Ele se sentou, engasgando com as lágrimas. Uma foto, uma ova. Um artista, como o chamam. Von Seliunin é outra questão. Ela não foi fotografada por ele, apenas ouviu dizer que, antes de qualquer coisa, ele arrasta cada uma de suas modelos para o banheiro. Ele lava tudo o que pode. Depois, faz a maquiagem e o cabelo dela. Ele a envolve em todos os tipos de coisas. Ele a cobre, mostrando o que há de belo na modelo. Talvez seja apenas a mão, os dedos longos e finos, o anel. E todo o resto à meia luz. Uma garota que conheço, Maddie, quase se casou assim. Todos os pretendentes ocidentais ficaram loucos com seus retratos. Ela escolheu o mais digno, foi a Washington para conhecê-lo. E na plataforma ela o reconheceu imediatamente. Ele estava usando o mesmo jeans e camiseta da foto dela. Mas ele passou por ela e, mesmo depois de um telefonema para reconhecê-la, não quis reconhecer nela o seu sonho. Mas por que tão imediatamente o cara Teibu? Em casa, a mãe viu que a filha estava com lágrimas nos olhos e começou a consolá-la timidamente. Talvez seja a franja. Tire-a aí. Não é a franja, respondeu ela sombriamente, é o rosto que está aparecendo por baixo dela. Você não pode tirá-la. Se tudo na vida fosse como nos romances, haveria um presente do destino na pessoa de um homem legal. Ele a consolaria e lhe diria que ela é muito bonita, e ela se tornaria, com as palavras dele em seus olhos, e pelo menos Julia Roberts. Infelizmente, na vida, os homens não caem do céu. No entanto, algo nela foi tão profundamente afetado que ela decidiu dar um passo muito incomum. Ela procurou Ana. Ana era a melhor cabeleireira da cidade. De fato, quando ainda era criança, ela mesma, com um simples rabo de cavalo, fazia maravilhas com os clientes. Ana percebeu imediatamente que, com uma cliente sombria, é melhor não chiar e realmente transformá-la, na medida do possível. Ana, nesse caso, desempenhou o papel de homem macho. Durante pelo menos 3 horas, ele a transformou em uma mulher com letras maiúsculas. Ele cortou o cabelo dela, enrolou-o, penteou-o. Ela respirava o rosto dele e o penteava. Ela respirava em seu rosto e, às vezes, nem sequer respirava enquanto ele fazia a maquiagem. Quando ela abriu os olhos, parecia realmente uma rainha. Ondas de cabelo castanho vibrante corriam ao longo de seu rosto, florescendo com as cores mais delicadas. Aquela translucidez lilás das pálpebras, os lábios bem definidos, o blush juvenil. Do cabeleireiro, ela foi até a loja e pagou pelo vestido que não ousava comprar há meses. E ninguém mais ousara. Por causa do preço. As mulheres no trabalho estavam, no mínimo, entorpecidas. Multidões se aglomeravam em seu escritório diante dos olhos ávidos das mulheres para abraçar seu novo visual e encontrar nele pelo menos algo ou não tão ou para acalmar a alma. Eles apalparam seu vestido. Poderiam ter apalpado seu rosto para tirar seu rubor. Mas essas mulheres não são nada. Eva entrava e lhe lançava seu olhar profissional de homem. Ele agarraria a sua máquina. Ele entrou. Ela passou rapidamente pela mesa dele, mas parou e o olhou de frente. Por que você está tão vermelha? Ele perguntou ansioso. Você está com febre? Naquele mesmo dia, Olá começou a sentir como se seu coração estivesse parando. Sem mais nem menos, ele parou de bater. Ah, ela apertou seu peito, ele parou. Não há pulso. Chame uma ambulância. Depois de um mês, durante o qual esses ataques se repetiram regularmente, ela foi colocada sob tratamento no departamento de psicologia e neurologia. Quando os comprimidos começaram a fazer efeito em Catherine, ela voltou sua atenção para o médico que a estava tratando e para seus novos amigos na enfermaria. Ela tratou cada um deles com a máxima atenção e tentou ajudar. Mas um vinco amargo ficou para sempre entre suas sobrancelhas.
Ele é viúvo, Nathalie sussurrou, é inglês, mas morou no México. E daí? As sobrancelhas de Catherine se franziram. A esposa dele morreu lá. Uma vítima acidental. E sua filha ficou aleijada. Ele próprio está doente. Quando conseguiu um emprego aqui, descobriram que ele tinha câncer. Disseram a ele, como você vai trabalhar? É muito trabalho. E ele disse que aguentaria. Ele disse que tinha de sobreviver e se recuperar. Caso contrário, quem cuidará da criança? Ela é apenas uma criança. E você sabe, ele fez isso. A doença começou a diminuir. Catherine começou a cumprimentar Anthony com um sorriso especial. Ele a tratou com sucesso e ela se sentiu melhor. Ela sabia que agora faria tudo o que pudesse para que o médico prestasse atenção nela, para que sucumbisse a seus encantos. Existe uma mulher que é mãe, e existe uma mulher de virtude fácil. Bem, esse é o OBO que a mãe de Catherine costumava dizer. A palavra-chave aqui é o mulher, respondeu Catherine com um sorriso. Os pensamentos sobre o bebê recuaram, perturbando-a cada vez menos. Ele não vai machucar a criança, pensou ela, lembrando-se de John, ele é o pai dela. Como ele pode machucar a filha? Não, Catherine ainda era incorrigível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.